Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso digestivo de cultura popular nesta grande refeição que é a vida. E, Pedro, estás-te a rir? Sim. Para dar o gosto a este digestivo, é servido com estas 3 pedras de gelo com o coração quente: Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos cantar os parabéns a uma das melhores séries de sempre, e não sou só eu que o digo, ainda concordo bastante, mas antes vamos dar as boas-vindas a uma outra que regressa com novos episódios. Temos política, jornalismo, Dinamarca e Borgen na Boa Dica. Det som om, at stormen omkring Birgitte Nyborgs person ikke rigtig vil lægge sig. Ora, este sotaque dinamarquês, do qual não percebemos absolutamente nada, é o som do trailer de Borgen. Está disponível a partir desta quinta-feira, dia 2 de junho, uma nova temporada da série. São 8 novos episódios que vão ficar disponíveis na Netflix sobre a vida de um governo liderado pela primeira-ministra Birgitte e seus camaradas, mais as intrigas que passam para os telejornais e um raro, pelo menos no meio de nós, olhar sobre a vida política dinamarquesa. Bruno Vieira Amaral, vamos começar por ti. Por mim, logo por mim. Primeiro, porque eu sei que política nestas coisas da ficção não é a tua praia. Não é a tua praia porquê? Não sei, nunca calhou. Nunca calhou? Eu nunca vi esta série. Ah, nunca viste. Pronto. O Borgen nunca. Muito bem. Uma vez deve ter dado, não sei, isto estava na RTP2. Deu na RTP2, sim. Pronto, apanhei aí um episódio. episódio. Radical também. E da SIC... Peço desculpa. Isto pode trazer-me imensos problemas. Cuidado. Mas nunca me prendeu. Do pouco que vi. Não te sintas julgado. Não, acontece, quer dizer, nós claro. também não podemos dar a mesma importância a tudo. Obviamente. Mas estou habituado quando digo que não vejo, ou nunca vi, por exemplo, também o West Wing, ou pelo menos assim de seguida. Sim. Também apanhei um episódio ou outro. As pessoas normalmente ficam escandalizadas. Já não querem jantar contigo. Não, pensam, este tipo não é aquilo que eu pensava. Seja parvo. E tenho alguma dificuldade em explicar, porque quando nós dizemos estas coisas que as outras pessoas não estão à espera, que não cai assim muito bem, entramos logo em modo defensivo, não é? Exato. Eu nunca vi, mas não sei. E procuras arranjar uma explicação. Uma explicação porque não sei porque é que nunca vi. Sei que comecei a ver o House of Cards já muito depois da série estar no auge, não é? Ou ser mais falada. Foi a primeira produção da Netflix, não é? Não foi, mas sim, é grande. Assim, mais a eloquente. bandeira. Exato, ou terá sido aquela. Foi com essa que a Netflix ficou. Lançado os episódios todos de uma vez. E acho que vi 2 episódios, mas depois também desisti. Não sei, eu percebo o interesse destas séries políticas, porque nós da política o que é que estamos habituados a ver? É tudo muito à superfície. Vemos os comunicados, as intervenções dos políticos no Parlamento, os debates, mas isso é tudo superfície mediática. E nós pressentimos que existe todo um mundo muito mais interessante do outro lado, nos bastidores. E estas séries prometem revelar isso, mostrar isso, dar-nos acesso aos bastidores da política. O que nós presumimos ser muito mais interessante do que a superfície, aquilo que nós vemos. Aliás, o que é interessante depois é o contraste entre o que é superficial, aquele discurso um pouco até vazio dos políticos, e depois todas as manobras, aquilo que tu dizias, as intrigas, Sim. Aquilo que vai acontecendo nos bastidores. Eu percebo que isso seja fascinante. A mim é que ainda não me apanhou. Pronto. Eu confesso que eu vi a primeira temporada de Borgen, não vi mais. E não vi mais, não me lembro agora da razão, mas gostei muito da primeira temporada e achei que aquilo está muito bem feito. Maria Ramos Silva, já viste Borgen? Vi até aqui, sim. Vi. Viste tudo? 3 temporadas, o tudo. Quatro. Vi. Não, esta é a quarta. Eu fiquei na dúvida. Porque eles não lhe chamam quarta, eles não lhe chamam sequer quarta. Não, tem um título mesmo. É uma espécie de minissérie dentro da série, não é? Porque é tudo focado na. Isto é meta. Não, eles é que não lhe chamam quarta, pelo menos é aquilo que. Mas agora, atenção, deixaste-me aqui na dúvida. Sim. Porque pareceu-me.
Estás com um ar um pouco cansado. Que não Não tinha ficaste gostado, entusiasmada que não quando, tinha quando Foi disse... obrigado a ver, peço que foi obrigado a ver. Não foi nada. viva. Viva, não, gostei de ver, parecias mas- aqueles repórteres do Parlamento que o teu entusiasmo era Tive que semelhante vir, ao do mas, repórter. tive Sim, que vir, epá, mas eu não se gosto pudesse muito estar disto. no outro lado, Exatamente. gostava. Não, mas gostei, acho que dentro do género eu. Não, mas gostei. Já foste àquele restaurante? Dentro do género. Epá, sim, Epá, gostei. Maria. Vocês estão a levar isto para um lado. Não, atenção. Essencialmente o que eu queria perceber é se reconheces na série alguma coisa um bocadinho à parte ou especial que faça com que lhe prestemos mais atenção, ou por ser dinamarquesa isso faz alguma Não, diferença? eu acho que o que faz na altura. Atenção, para já o Borgen já tem mais de 10 anos, não é? Pelo menos 10 anos. Portanto, é uma grande diferença entre o tempo em que é lançada e depois esta fase de regresso. E é isso que me deixa mais reticente, porque eu não sei se este regresso, que apanha aqui depois, enfim, este estado de graça da Netflix, e que é muito feito para isso, calculo eu, se irá fazer sentido, não é? Apesar de nós, pelo menos do pouco que li, acho que há ali pretende ter alguma atualidade. Aquilo é situado na Groenlândia, que enfim, pertence à Dinamarca. Centra-se ali numa descoberta de petróleo e, portanto, acaba por provavelmente evocar aquele episódio de há 2 anos. Não sei se recordam, quando o Trump queria queria ficar com a Groenlândia. Portanto, depois aquilo acaba por funcionar como zona estratégica. Quer dizer, a própria atualidade com o contexto do gás e da Ucrânia, acredito que tudo isso possa vir à baila. Não sei se fará muito sentido, se conseguirá bater o entusiasmo daquela série no início. Porquê? Porque havia de facto esse fator Scandi, não é? Ou nórdico, como lhe chamam. E eu acho que a grande novidade em relação aos conteúdos que nós víamos na altura, em termos de nacionalidade, é porque de repente, como alguém dizia, não há cadáveres. Ou seja, é um conteúdo de facto nórdico, mas não era mais um episódio ou mais uma série sobre um policial. Porque na altura houve muito aquela fase, não é? Da efervescência, quer na literatura, quer também Sim. um pouco na ficção no ecrã. E de repente era uma série sobre política, sim, mas sobretudo também uma série sobre democracia e sobre a vida em sociedade e sobre pessoas. Eu acho que foi por aí, sobretudo, que o Borgen conquistou muitos jornalistas, em particular, sem dúvida, mas também pessoas fora do meio, porque se identificaram, por um lado, com aquela coisa que as pessoas vão sempre à procura, não é? Que é dos bastidores, como é que será que estes tipos funcionam, não é? Lá nos corredores do poder, mas sobretudo por aquela dimensão mais proximidade, porque tu de repente, e sobretudo para os portugueses, não é? Foi uma coisa um pouco estrondosa. Eu penso que o Pedro chegou a falar daquela história de percebermos que até o primeiro-ministro limpa a casa, não é? Portanto, tudo aquilo era muito novo para nós. E os tipos eram super evoluídos porque faziam A reuniões em pé. Primeira-Ministra recebe telefonemas a dizer: Sim, então não tudo foste buscar os miúdos? Precisamente, portanto, havia Não é? toda essa dimensão muito pessoal e terra a terra que eu acho que fascinou Será que em especialmente Portugal as os pessoas. políticos recebem este tipo de telefonemas? Pois não sei, temos que Então o fazer uma motorista série, não foi temos buscar que os fazer- miúdos? Exato. Deve ser mais assim. Se calhar é mais Temos, isso. temos que imaginar um Borgen. Agora, em relação a este regresso, a minha reticência era mais para este regresso, não era para o Borgen, porque eu acho que o Borgen foi ok, uma série ok. bem. Portanto, tens bem dúvidas que conseguida isto e corra interessante. bem, é isso? Sim, Pe- não sei se. Pedro Buxeri Mendes, diz-me uma coisa. Desculpa, Tiago. Não, força, Achas força. que o sucesso desta série deve-se ao facto de agradar, sobretudo, a jornalistas, como dizia? Claro, é evidente. Esta Mas não aprenderam nada, não é? Porque ninguém começou a fazer reuniões em pé para serem mais. várias coisas confluem assim. para. Olha, era para Borgen. era bom que alguém tivesse aprendido a fazer mais reuniões em pé. Pois era. E Perdia-se isso não menos pega. Os japoneses fazem, não é? Não, eu estou a dizer Ah, aqui mas no meio de nós- nós. Nós Devia pegar. podemos fazer isto de pé. Mas deixa-me só Mas dizer que podíamos. várias coisas confluem. Em primeiro lugar, esta série aproveita a boleia daquela série The Killing, lembram-se? Série nórdica que Exatamente. foi também um grande sucesso nos Estados Unidos. O Borgen é uma série. Borgen quer dizer a fortaleza. É o castelo, o Petinon, não é? ou o castelo do Parlamento. E acho que houve também do sede do Tribunal Constitucional lá na Dinamarca. Não sou especialista em política dinamarquesa, mas confluem várias coisas. O sucesso da série The Killing, isto é uma série de canal público dinamarquês, portanto muito dinheiro, um grande investimento, e a circunstância de a lei da televisão na União Europeia obrigar a que os canais dos diferentes países imitam produções oriundas da Europa. Uma das explicações para a RTP2 ter aquelas séries da RTP2 de várias proveniências tem a ver com o facto de haver uma exigência legal de passarmos séries Tem uma cota. de outras culturas, exatamente. Neste caso, eu tendo a concordar, apesar de ser um liberal, tendo a concordar com a existência de cotas, porque as produções americanas e australianas, sendo muito mais açucaradas, são o chamado Easy View, e portanto, não teríamos Borgen.
Mas Borgen é claramente uma série de jornalistas no sentido em que os jornalistas gostam, e como os jornalistas escrevem nos seus jornais, tendem a amplificar e a ampliar estes fenómenos, e dá um pouco a ideia que toda a malta gosta, não é? E não é assim, porque as audiências de Borgen, tanto no Canal 2 como na SIC Radical, como agora na Netflix, não são audiências que correspondam ao interesse mediático que suscitou. Dou um exemplo. A RTP vai agora emitir uma segunda temporada de Pôr do Sol, não é? E essa novela, que é uma meta-novela, a gozar com as novelas, vai também para a Netflix. Isso tem uma cobertura mediática muito superior às novelas que cerca de 2 a 3 milhões de portugueses veem todos os dias e que os chamados jornais ignoram. Não estou a dizer que não deviam ou não, estou apenas a traçar um paralelismo. Depois há uma série de felizes coincidências. O governo em Borgen é uma geringonça, portanto são governos de coligação. Como nós sabemos, no chamado Ocidente desenvolvido, os governos de maioria absoluta são muito raros e, portanto, os partidos estão habituados, condenados a entender-se entre eles, mesmo que sejam defendam coisas diferentes à partida, ou que se proponham eleitoralmente a coisas diferentes depois. E ela, a primeira-ministra, que é uma mulher bonita também, atriz, não é? Que depois entrou na série Westworld, conseguiu ter carreira internacional. E tu, na altura, não tinhas primeira-ministra lá, que surge Exatamente. apenas no ano a seguir. Isso, e é uma mulher bonita, e há um lado na série, e noutras séries, claro, que é, tendo esta coté é uma série séria, e é uma série que eu posso ver e que posso dar aos meus amigos que vejo, depois tem um lado muito telenovelesco, soap opera, não é? Tem muitas coisas da família dela, vai buscar os filhos, o marido chateia-se com ela, ou separa-se dela, julgo que na primeira ou na segunda temporada o marido separa-se, e ela tem que limpar a casa. Lembro-me perfeitamente de ter visto tweets de jornalistas portugueses, jornalistas femininos portugueses a fazerem a mesma coisa, e ter-me interrogado nessa altura se essas jornalistas teriam dispensado as suas empregadas e passado também a limpar as suas casas a partir do exemplo da política com certeza que não, mas depois perdi-me os meus pensamentos e não concluí nada. Só para dizer que Borgen obviamente tem qualidade, como várias outras séries europeias têm qualidade. Os alemães fazem séries extraordinárias, até os islandeses, não diria tanto, mas não diria tanto, meu amigo. Mas até os islandeses fazem séries extraordinárias. Mas há uma coisa que estavas a dizer que eu... Olha, estreou há pouco tempo no Filmin, chama-se O Ministro ou o Ministério, agora não me lembro. Tendo a concordar contigo, agora já não sei o que é que ia dizer. Na vida, tendes a concordar com o Pedro na vida. Em geral, tendo a concordar contigo, mas há uma coisa que estavas a dizer em relação aos fenómenos das audiências. Algumas séries não terem, ou telenovelas, não terem muita audiência, mas têm um grande impacto mediático. Eu creio que isso não é um exclusivo nosso. Não, claro que não. Há séries, e vamos falar de uma que não teve assim audiências extraordinárias e tornou-se um fenómeno de culto, do Wire. Mas há muitas, se pensarmos nos Monty Python, tiveram um grande impacto, tornaram-se fenómenos de culto, e que isso não teve uma repercussão direta. O Gato Fedorento, não tinha muitas audiências. Exato. Sim. Muito bem. Olha, é uma boa filosofia para uma boa reflexão para fechar este pedaço. Mas o que eu queria dizer, deixa-me só dizer, eu queria concordar com o Pedro, porque é uma daquelas séries, o Borgen, e eu vejo isto, não porque tenha visto a série, mas pelas pessoas que falam sobre a série e a forma como falam sobre a série, é uma daquelas séries de facto não tens vergonha de dizer que estás a ver. Mas diz-me uma coisa, não é um daqueles guilty pleasures. Há ali fica bem. um lado, fica bem dizer que estás a ver aquela série. Mas o que é que isso faz pela tua possível relação com a série? Dá-te vontade de ver ou ainda te dá menos vontade de ver? Não faz absolutamente nada. Se faz alguma coisa, dá-me um bocadinho menos de vontade de ver. Não é que isso eu vi logo. Não, mas vamos lá ver. Uma parte da tua relação com estes produtos culturais passa muito pela relação que os outros manifestam e as opiniões que expressam. Enorme parte. Claro, e condiciona logo à partida. Eu não vou dizer que não é por isso que nunca vi a série, mas de facto há esse lado. Mas não ajuda. Há esse lado bem. Não é? Certas pessoas é que estão a dizer que veem a série. Muito bem, muito bem. Ainda temos tempo ou não? Já não. 30 segundos. Dois dos atores das primeiras versões também fizeram carreira na Guerra dos Tronos, portanto.
no fundo, esta série também beneficiou do facto de os americanos, e da televisão americana, e da indústria americana, e da imprensa americana, ter dado atenção à Borgen, que tem ótimos rankings nos Rotten Tomatoes e nessas coisas. Nos IMDb. rankings online desta vida. Antes do final da primeira parte, deixamos as sugestões da semana com o post-it. Pedro, continuas tu aqui a mandar no jogo. Queres falar-nos de uma exposição... A ver se eu digo isto bem. Exposição de publicidade nos transportes da Carris. Sim, no Museu da Carris, em Alcântara, em Lisboa, ali ao pé do Calvário, está uma exposição em que nós podemos perceber a forma como a publicidade era feita, era pintada, deixem-me usar esta palavra, nos autocarros e nos elétricos da Carris, e é ao mesmo tempo também uma viagem no tempo de Portugal e pelo consumo em Portugal. Eu pessoalmente gosto imenso de anúncios e de anúncios antigos, e tem um nome extraordinário que se chama Como Era Feita a Publicidade nos Nossos Elétricos e Autocarros, que eu acho que é um bom nome. É sim. Mas está das 10 às 6 da tarde no Museu da Carris. Aconselho vivamente esta exposição sobre levar os miúdos e os mais crescidos e etc, porque dá para revisitar um pouco o passado português e ver de facto como evoluiu a publicidade e a forma como se comunicava em Portugal. Já a Maria Ramos Silva quer falar-nos aqui um bocadinho disto que estamos a ouvir, que É que bem trouxeste um bocadinho de música, muito bem. Mavis Staples. Não é para toda a gente, atenção, é só para ti, Maria. Live on Helm. Estou comovida não é? com isto. É mesmo. O Carry Me Home é um álbum ao vivo da grande Mavis Staples, como tu disseste, o Live on Helm. Ainda por cima eu fiquei a saber que o Ronnie Hawkins, dos da banda, acaba de morrer, portanto, enfim, olha, nem de propósito. É um bocadinho de blues, de folk, Sim, foi soul. há poucos dias. Há poucos dias, é verdade. E bom, isto resulta de uma sessão. O Levon Helm ele morre em 2011, 12 aliás. Isto é gravado um ano antes em Woodstock, no estúdio dele. Ele organizava lá umas sessões, não é? E a Mavis Staples faz uma das últimas sessões com ele. Aliás, ela não sabe na altura, como é óbvio, nem eles sabiam que seria o último encontro juntos a tocarem e portanto acho que vale a pena para ir escutar e espalhar a mensagem, se assim for possíbvel. Exatamente. Bruno Vera Amaral, antes de mais, vamos recuperar aqui a tua. Recuperar, salve seja. Agora, não é? Agora é que queres. Recuperar, salve Tá bem. seja. Eu já fiz coisas piores, já te deixei pendurado, salve seja, até ao fim deste Já te programa. esqueceste. Mas isso não vai voltar a Exatamente, acontecer, não vai. nunca mais. E agora também não E vai. portanto, tu queres falar-nos aqui de um documentário. Vamos a isso. Um documentário é o documentário sobre a Cita Valdes, da Margarida Cardoso. Eu creio que ainda está nas salas de cinema, no Cinema Ideal, mas também está disponível em DVD e nos videoclubes. E passou também a semana passada na RTP2. A Cita Valles é uma figura fascinante. Ela nasceu em Angola, foi militante comunista, estudou medicina em Portugal nos anos 70 e depois da Revolução do 25 de Abril, em 1975, decidiu ir defender a Revolução no seu país, no país onde nasceu, em Angola. Angola, naquela altura, estava no seu processo de independência, mas ao mesmo tempo num processo revolucionário, em que, no fundo, o que se estava ali a discutir era que via da esquerda é que iria seguir. E a Cita Valles fazia parte de um grupo dentro do MPLA, que era um pouco mais ortodoxo e pró-soviético, e que começou a gerar algum incómodo junto da cúpula do MPLA, e a dada altura esse grupo tornou-se um alvo para o poder do MPLA. E a pretexto do golpe de 27 de maio de 77, que não se sabe bem se foi um golpe ou não, e o documentário talvez seja um dos defeitos do documentário, dos poucos defeitos, é não explicar exatamente o que é que aconteceu. Eu creio que isso é também por falta de informação, mas aquele grupo foi acusado de tentar um golpe de Estado e a partir daí houve uma perseguição e eliminação de todas as pessoas de alguma forma associadas ao grupo dos nitistas ou fraccionistas, e que resultou na morte de 30 mil pessoas num período de 2 anos. Mesmo que tenha havido esse suposto golpe, é difícil acreditar como é que a repressão e a perseguição aos responsáveis por esse golpe poderia ter resultado num número tão elevado de vítimas de uma purga. Daquilo que aconteceu foi uma purga, uma perseguição, e muitas pessoas estiveram presas e foram enviadas para campos de reeducação. E o documentário conta esta história de Cita Valles, que terá sido morta ali em julho de 77,
ou seja, na sequência então desses acontecimentos, mas é um documentário que vale muito a pena, recomendo. As pessoas, como eu disse, poderão ir ver no Cinema Ideal, e quem não viver em Lisboa poderá ver em DVD ou então nos videoclubes. Muito bem, na primeira parte falámos de Borgen, a série que tem como cenário a política dinamarquesa. Agora viajamos até outro cenário, até Baltimore, nos Estados Unidos, mas continuamos na televisão. Cantamos os parabéns a The Wire no Pop de Arroz. Look, man, I do what I can do to help y'all. But the game is out there. And it's either play or get played. Estreou-se a 2 de junho de 2002, apareceu de mansinho. Mais uma daquelas pérolas da HBO numa altura em que digo eu que nem nos Estados Unidos estas produções tinham o impacto que têm hoje, muito menos no resto do mundo, de certeza, onde a HBO na maior parte dos casos ainda era uma miragem estar disponível. Nunca ganhou um prémio grande, nem recolheu em vida a aclamação que teve depois do fim, e que continua a ter até hoje, quando é considerada uma das melhores séries de sempre. Bruno Vieira Amaral, na primeira parte ficámos a saber que tu e Borgen nem por isso, e tu a política e a TV nem por isso, mas e The Wire? A The Wire eu só ponho atrás dos Sopranos. Ok, então já estamos aqui a levar a fasquia. E quer dizer, há dias em que ponho à frente. Ok. E à frente dos teus filhos, não? Se for preciso, isso quase todos os dias. Bem. Isso quase todos os dias. Não, eu vi a série muito depois da série acabar. Sim, vi a claro. série há 2 anos, toda. E é fenomenal. É uma das grandes séries da história da televisão. E funcionou na altura aquilo que se chama um slow burner, que são aquelas séries que começam, ninguém dá nada por elas, e lentamente vão convencendo, nem é preciso convencerem muitos espectadores, mas vão convencendo ali um núcleo de fãs muito fiel à série, e que vai espalhando a palavra aos poucos, e foi criando este verdadeiro fenómeno que foi o The Wire. E eu creio que isso tem que ver com uma série de opções. Esta série também é política. Muito, sim. Nós estamos a falar de séries políticas. Esta série também tem uma dimensão política. O que faz é analisar uma série de instituições, desde a polícia, à escola, ao poder, à Câmara Municipal, não é? ao Mayor de Baltimore. Analisa todas essas instituições de uma cidade, como é que funcionam. E percebemos todas as teias de relações que se vão estabelecendo e que se mantêm de temporada para temporada, sem que tenhamos um protagonista, um ator ou atriz que seja o protagonista da série. Ou seja, o protagonista da série é Baltimore, é a cidade, e são as teias. E o sistema, vá. O sistema, na verdade, isto é uma dissecação do sistema, um sistema que é sempre um sistema de poder. E faz essa dissecação de uma forma muito feliz, do meu ponto de vista, formal, que é que eles querem fazer, querem que aquilo se pareça com um documentário, mas não seguem os truques habituais de quando nós queremos fazer com que aquilo pareça um documentário, que é câmara à mão, cortes rápidos. Não, isso não se segue aqui. O que eles fazem é o contrário, quase um ritmo deliberadamente lento, sem música, sem banda sonora. A banda sonora é sempre a música ambiente que as personagens estão a ouvir, e isso dá logo uma grande verossimilhança ao que está a ser mostrado. O próprio ritmo da investigação policial, porque temos uma investigação policial em quase todas as temporadas, o próprio ritmo da investigação policial é deliberadamente lento. Tu não tens aquilo de muitas séries policiais, que é uma resolução de um crime em cada episódio, em que tudo acontece em 50 minutos. Exato. E desvendas, há um crime e desvendas. Não, aqui tu tens durante uma temporada uma investigação com os altos e baixos, com os entraves burocráticos, com as dificuldades, e isso cria ali um efeito de realismo que eu acho que é imbatível. Nenhuma série tu chegas ao fim a dizer isto deve ser mesmo assim. E esse efeito de realismo, essa forma de convencer o espectador que uma investigação real deve ser muito parecida com aquilo, o sistema político,
o sistema policial devem ser muito parecidos com aquilo que nos está a ser mostrado. Eu acho que é um dos grandes trunfos da série. E depois, claro, as personagens, porque apesar de não ter um protagonista, não é, uma âncora que siga, há personagens personagens extraordinárias, não é? Estamos a ouvir, acho que no início, a personagem do Omar Little. Sim. Que é talvez das grandes personagens, talvez não, é das grandes personagens da série, mas há muitas mais. E o facto de, a dada altura, assumirem um papel, um maior protagonismo e depois, uns episódios ou uma temporada depois, passarem para segundo plano, reforça ainda mais esse poder de verossimilhança e de convicção que a série tem. É um conjunto de fatores. Para que uma série seja boa é sempre preciso um conjunto de fatores, não é só um único. Aqui passa pela escrita, passa pelo desempenho e também por esta estrutura, a própria estrutura formal da série. É uma das razões para o sucesso. Maria Ramos Silva, tu partilhas deste entusiasmo? Não, o entusiasmo que o Bruno não tinha na primeira parte, nós agora trocamos de papéis. Mas tem a ver com esta série em Não, mas específico? calma. Eu não quero desculpa. com isso que entendam que Nada, eu não entendo nada. Que estou a sentenciar que é uma má série, não é isso. Eu é que na altura não vi. E agora tens mais que fazer. Não, eu na altura é que tinha mais que fazer. Então eu fui tentar perceber o que é que eu andava a fazer em 2002, quando aquilo estreou. E percebi que andava noutras vidas, andava, sei lá, mais embrenhada no rock and roll, na vida real. Mas atenção, eu também não estou mais música, menos eu não sei ficção. se que o Pedro pode ajudar-nos. Na altura não havia altura, porque não sei se isto passou cá na altura. Isto passou muito depois. Não passou muito depois também. Estava a tentar perceber sequer assim. Passou um FX, um FX. Tempos, sim. Passou, eu ainda vi uns episódios nessa altura. Mas era aquela coisa Mas em que ano, recordas-te? Para aí 2008. Sim, pronto, é porque eu tenho noção que só parti mais ou menos nessa altura é que... 2008, 2009. Pronto, é que Pedro, deixa-me só fazer-te uma pergunta. mais com as séries, que é a altura em que começa o Breaking Bad e por aí mais. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Pedro, uma curiosidade que não tem nada a ver com isto. Tu tens algum tipo de Excel que diz as séries que estreiam, onde é que passam? Não. Tens uma base de dados para... Quer dizer, não, mas alguma informação é possível reunir, mas... A primeira grande série da HBO, HBO é um canal pago, não é? Por subscrição, e começou por ser por cabo, portanto, literalmente cabos por baixo da terra que ligavam, e não aéreo, não aquelas antenas que ainda vemos em alguns telhados. E começou por passar sobretudo combates de boxe. E depois eles tiveram um passado em que fizeram uns documentários que nós chegámos a passar na SIC Radical com grande sucesso, que chamámos O Rancho das Coelhinhas, não sei se lembram. Lembro, sim. Que eram documentários... Não sei se devia ter dito isto com esta rapidez, mas agora está dito. Mas para dizer que a HBO apagou isso do seu passado. Mas o Tiago não. Mas o Tiago não apoiou. Não, porque tudo é informação. Mas eram documentários, eram feitos por mulheres, eram documentários no Nevada, e esse passado da HBO foi apagado quando eles se tornaram mais respeitáveis. E a primeira grande série que passou também na SIC Radical foi Oz, sobre uma prisão, não sei se lembram. Lembro, sim. Pronto. Agora tinha que dizer que também me lembrava. Sim, lembro. Esta The Wire... o HBO não lutava por audiências, portanto eles podiam fazer mais ou menos o que queriam. Portanto, quando estes criadores, é o Ed Burns e o David Simon, não é? Sim. Queríamos fazer uma série, está bem, façam lá isso. A cidade de Baltimore ficou furiosa, não é? Porque no fundo se está retratada como uma cidade de corruptos e agarrados. Como o chamado shithole. Sim, e ficaram furiosos, tal como New Jersey depois ficaria furioso com os Sopranos. Esta é uma zona de mafiosos. Aliás, a propósito de Sopranos, um dia temos que dedicar todo um capítulo, todo um programa, é porque é que não há Portugal nos Sopranos, não é? Porque se há tantos portugueses em New Jersey, porque é que não há Portugal nos Boa pergunta. Pois, só há um personagem levemente português que é um tipo que desentope canos. E que é referido, nem sequer é mostrado. Mas aparece um póster dos Municipal no quarto do miúdo, do filho. Bom, logo na primeira temporada. Mas Maria, diz, o Tiago cortou-te o pio. Não, e portanto, quando... Não! Não, estava a gostar de ver, mas quando reencontrei, de facto, o Bruno também viu a série mais tarde, não é? Vi. Eu que há não muito tempo tentei ir ver o The Wire e provavelmente vou ter que dar outra oportunidade ao The Wire, porque eu acho que há ali uma... Ele é 4x3, não é? Não é? Acho que sim, pelo menos a primeira temporada. A primeira temporada é absolutamente extraordinária. Só ouvir-te falar, não sei se não devias pagar uma multa qualquer para pôr em causa... Pronto.
The Wire refere-se ao fio, não é? É, Tem a ver com escutas. Sim, tem a ver com, Escutas. tem a ver com o um telefone. prodígio de... Mas eu não fiquei Mas a assim tua absolutamente opinião- siderada. E Pois, depois, já percebi. Mas se calhar estavas numa fase da tua vida. não estava virada para ir para Baltimore. Mas e também não vou muito dar bola com os Omniquest. Portanto, há ali uma questão. Ok. Mas eu acho que ele vai muito bem. Pronto, É é possível. uma, possível. Mas reconheço primeira que. temporada. O The Wire, para quem não viu, vai mudando o fulcro da ação, não é? Exato. Depois os passos no Nos Porto, bairros sociais e depois é no Porto. e depois é no não é? meio, Com na os Câmara sindicatos. Municipal. Depois é na escola, que para mim é a melhor temporada. Sim, é a daquele, quarta. da escola. Às vezes é muito difícil de ver, muito duro, sobretudo quando para pessoas que têm filhos, digamos assim, pelo menos para mim foi, porque há lá uns miúdos que depois não têm dificuldades de aprendizagem e é muito difícil ver algumas das cenas. O trabalho dos atores, em especial dos atores afro-americanos, é um trabalho absolutamente extraordinário, na minha opinião. É uma coisa do outro mundo. Muitos deles tornaram-se depois famosíssimos, não é? O Idris Elba, aquele bonitão inglês. Sim, na foi série, foi é um vilão. foi essa a montra dele, não é? Sim. E aquele miúdo também, agora não me recordo o nome, mas que faz o filme O Creed, com o Sylvester É Stallone. o Michael qualquer coisa. Michael. Não, esse é o Kay Williams é o Omar. Little. boxer. Sim. O Omar Little foi o que morreu há pouco tempo. Sim, não é? era o Sim. Michael K. Williams. Não é? Uhum. Mas é o outro, era miudinho, é aquele que. Bem, agora não vou Mas fazer só ler sobre a série do Wire, ler livros, ler artigos, é todo um. Ele lidera os tops, é engraçado porque é o que o Bruno dizia. O The Wire parece liderar muitos rankings de melhores séries de detetives, de polícia, Injustamente, sim, injustamente. mas também Séries, de política. séries. E não é? séries, Sim, talvez. isso claro. Mas Mas Maria- é uma série, mas, e aquilo, Maria, aquilo que tu estavas a dizer. estás aqui a dar com um banho de entusiasmo. Não, mas aquilo que estavas a dizer. Mas ainda bem. Dois ainda bem, gigantes. ainda bem. Aquilo que estavas a dizer e não se Esta entrar dupla de logo. detetives, esta dupla de Novo detetives. Bruno. Aquilo de dizeres que não se entra logo na série é verdade, porque foi isso que a maior parte dos espectadores sentiu quando a série estreou. Tinha O primeiro pouca audiência, episódio não te agarra logo, aquilo é muito complexo. O que é que se está a passar aqui? Aquilo começa até no tribunal, Sim. quando já a investigação está prestes a arrancar, mas já percebes que já aconteceu qualquer coisa antes, e aquilo não te agarra de facto logo naquele primeiro episódio. E eu acho que é essa lentidão que não capta logo o espectador, que é depois acaba por ser um dos grandes trunfos da série, porque te conquista de facto, envolve-te lentamente, e quando dás por ti já estás completamente apanhado. Daí que a segunda temporada, que deslocaliza a ação para o Porto, tenha chocado na altura os maiores fãs que já havia na altura da série, porque de repente é um pouco como aquele efeito do Psycho, em que a protagonista morre a meio do filme, ou no primeiro terço do filme. E ali, de repente, tu estás habituado. O que é que estás habituado numa série? E agora aquele ouvinte que nunca viu o Psycho. Ah, coitado. Peço O desculpa. filme do Hitchcock, sim. Não, mas o que depois tu tens uma série, tem um protagonista e vais acompanhar esse protagonista, é aquilo que segura a série ao longo das várias temporadas. E tu, de repente, ali, o protagonista da primeira temporada passa para segundo plano na segunda temporada, e tu não sabes se aquilo é bom ou se é mau. Sim. Porque é que muda tanto, porque é que passas dos bairros sociais para um ambiente social, que é o de um Porto, completamente diferente, com questões culturais e sociais totalmente diferentes. Aquilo desestabiliza-te um pouco enquanto espectador, mas uma vez mais, aquilo que é estranho no The Wire acaba depois, quando vês todas as temporadas, por ser um dos grandes trunfos. Sim, a série não faz prisioneiros, ou seja, para quem tem dúvidas que a televisão pode ser uma forma de arte, e os policiais ou esse tipo de enredos podem ser uma forma de arte ou uma forma de criação à altura de outro tipo de música clássica, bailado, o que for, pintura, o The Wire é uma boa ilustração, uma boa aguarela de tudo isso. Eu lembro-me de ter visto, eu vi 2 vezes todas as temporadas. Eu lembro da primeira ter tido alguma dificuldade enquanto pessoa com emoções, humana, enquanto pessoa exato, como humana. diria o outro, de passar algumas, aquele personagem mendigo que anda com um carrinho Sim, no o supermercado Bubble. e que é enganado e é agressivo. Tiago, eu sinto que acabei de é receber muito um telefonema da difícil. HBO para subscrever difícil. a plataforma e estou convencida. Falei com 2 operadores. Sim, Sou Dona Maria Ramos Silva. Temos Vou uma subscrever oferta. já. Vou Pode ver todas subscrever as já. temporadas Não, mas do The atenção, Wire. atenção. Deixa-me só dizer isto. Não Diz, sei se diz. temos tempo. Diz. Uma coisa que é curiosa e talvez também possamos explorar noutro programa é
porque é que nas séries policiais o polícia são os bons, digamos assim, ou deviam ser os bons e os outros os maus, não é? Menos nos Sopranos, em que o mau é o bom. Não sei o que Mas estás a normalmente falar. não são personagens A primeira série integralmente, quer dizer, tem policial, sempre ali um lado, tem foi os seus filmada vícios, tem na os América, seus- chamada Dragnet. Há sempre maçãs podres, mas a primeira série policial é um ato de propaganda, ou seja, os argumentos eram vistos pela polícia de Los Angeles, que os aprovava, e imagens dessa série que eu citei, Dragnet, de 1951, eram usadas para dar formação a novas recrutas da polícia da Califórnia. Portanto, esta ideia de que o polícia é o bom e o bandido é o mau, durante muito tempo foi assim, mais ou menos absoluta. Depois a ideia da corrupção, de que os polícias são corruptos, mas depois alguém tem que salvar as instituições, etc., que é um conceito mais moderno, é muito explorado em The Wire. Mas todos os personagens são bastante humanos, não é? Bastante completos, não é? Não, dos seus defeitos. não são perfeitos como nós, pronto. Não mostram. São atraídos a fraquezas e isso, tentações. esse também é um dos pontos Certo. fortes da série, é que mesmo o herói... Pobre Maria, sim. Eu já subscrevi, é quanto por mês? Tu não gostas do ator, não é? O Jim McNulty, que faz McNulty. O Dominic West, né? Acho que é como tem imensas Mas não é da personagem defeitos dele, é dele em de particular. Há ali personalidade. qualquer coisa, não sei. Mas rapaziada, Mas- temos que acabar. Vamos. Mas eu vou ver, eu prometo que eu vou. É como tu entenderes. Vamos só fazer aqui uma versão reduzida e especial do Isso é que era bom, ainda nesta onda dos policiais. Maria Ramos Silva, vamos tentar que fales um pouco. Apesar de tudo, policiais na TV, tens algum favorito? Há assim uma série deles Então, por Duarte épocas e companhia. diferentes. Duarte e companhia, claro, isso Zé tem que estar Gato, Zé sempre, Gato. não é? Zé Esses Gato, são os nossos o grande clássicos Orlando imbatíveis. Costa. É, Orlando Costa. Mas eu depois, para aquele É. twist em relação àquela ideia que o Pedro falava do polícia impoluto, não é? Gosto daquelas duplas meio excêntricas, skits, tipo Starkey and Erskine, Miami Vice, por aí fora. Depois num registro já mais indie / intelectual, o True Detective, também uma bela série, também teve imenso hype. E depois gosto de todos aqueles clássicos, aquelas personagens absolutamente imbatíveis, como o Poirot, não é? Que são aquelas criações que eu acho que, apesar de Tens tudo, a balada dele Street, não te esqueças. Não sei se acompanhaste, mas... sem Oh, falar Maria, desses clássicos, não te claro, esqueças, claro. Maria. Sim, Twin Peaks, esses clássicos. A senhora da operadora, esta senhora da operadora é muito Twin chata. Peaks não era muito boa, sim. Esta senhora da A operadora. primeira temporada é fantástica. A primeira temporada. Mas há de facto uma série deles que uns mais, outros menos, que eu penso que conseguiram descolar-se daquele rótulo de são literatura ou não é? Porque os policiais normalmente sofrem um bocadinho daquela coisa. São policiais, que não é bem literatura, aquilo não é bem ficção, Sim, que são sim. séries arrumadas ali em categorias especiais, mas há algumas que de facto conseguiram transcender ainda bem e depois aparecem naquelas listas. Exato. Justamente as melhores séries. Meus senhores, temos pouco tempo mais do que para um título ou dois. Portanto, Bruno. Eu destaco a Balada de Nova Iorque. Foi na altura uma série que acompanhei. Aquilo dava uma vez por semana, não é? Como nos antigamente no era nosso assim. tempo, no nosso Portanto, não devo ter visto todos os episódios, não vi de certeza, mas vi muitos episódios e foi uma série que, mantendo aquela estrutura de um caso por episódio, mais ou menos. Procedural, não é assim que se chama? Sim. Exato. Acabava por ter também o desenvolvimento, um arco de desenvolvimento das personagens. que acompanhava todos os episódios. Exatamente, havia ali os dramas do alcoolismo de um, o cancro do outro. E isso. Que são os temas que te importam, não é? Claro, não é? Isso e a gravidez na adolescência e essas coisas. E os gangues. Mas sim, foi uma das primeiras séries a mostrar que era, quer dizer, nem tudo tinha que ser um MacGyver, para mim, não é? Exato. Numa altura, sobretudo, em que o MacGyver era o Epá, maior. era o maior. Era o E havia maior. portugueses canalizadores, não? Não me recordo, nem sei se havia algum póster dos Municipal Não. ou dos Rio Grande. Pedro Buxerimentos, para terminar. Séries policiais. Exato. Nós estaríamos aqui o dia inteiro. Os séries policiais são um género em si próprio, não é? Os cop shows. Enfim, eu destaco a Balada de Street, acho que não quer demais falar dessa extraordinária proeza criativa. E as ruas de São Francisco, que depois houve uma reposição Sim, isso é uns outra anos coisa, depois, sim, mas, com Michael Douglas e o Carl Malden. mas Balada de Street não é em cidade nenhuma, nunca é identificada a cidade onde é, mas supõe-se que seja Chicago. Mas sim, Balada de Street.
Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.